Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar aqui o dia com uma sessão aqui de Demo Live, começando aqui o nosso P-Day 2022. É um prazer aqui recebê-los, espero que todos estejam bem. E antes de começar, eu gostaria de pedir aí a vocês, né, que nos ajudassem a divulgar as nossas redes sociais, para que esse evento aqui pudesse ser compartilhado aí com mais gente, né, para que todos possam participar aí do evento, né, e convidá-los também a se juntar ao nosso canal do Slack, né, tá aqui o link aqui, a gente vai colocar também no chat algumas informações para vocês, né, se vocês forem verificar aí, a gente está com uma série de informações, e eu também vou colocar uma série de links aqui para que vocês possam usufruir melhor aqui da Demo Live, né? Então, eu vou colocar alguns links aqui que vão ajudá-los aqui também, caso queiram executar essa Demo Live, que vocês possam também fazer isso, tá? Então, eu vou colocar aqui o link também e espero que vocês gostem da sessão, tá? Nós vamos falar um pouquinho aqui também que para esse evento, nós estamos oferecendo aqui um ambiente da Oracle Cloud para os participantes. Então, trata-se aqui de um ambiente em que você pode avaliar a Cloud Oracle por um mês, né? Muitos dos recursos que nós vamos demonstrar aqui na Demo Live vão estar na Cloud Oracle aqui. E, além disso, vocês vão ter aí vários recursos grátis que vocês vão poder usar por tempo indefinido, para sempre, tá? Então, e um deles aqui faz parte aqui da nossa sessão aqui, que é o Oracle Autonomous Database, né? Que aí vocês vão poder usar eles por tempo indefinido, tá bom? Então, espero aí que vocês aproveitem bem aí a sessão e vamos embora. Meu nome aqui é Cristiano Rochicala, né? Eu faço parte aqui do time de conhecimentos da Oracle aqui para a América Latina, né? Essa é a nossa agenda para hoje. Então, vamos passar alguns conceitos aí sobre algumas ferramentas da Demo Live e depois aí a gente vai exatamente executar a demo aqui para que vocês possam ter uma visão geral aí do que é, né, utilizar recursos de Cloud Native, recursos de microserviços e cloud, né? Lembrando aí que vocês podem criar esse ambiente depois na Cloud Oracle com o link que foi passado para vocês, né, e reproduzir esses passos, tá bom? Então, a gente, dentro dos links aqui, você tem um tutorial aqui de uma série de tutoriais também que vocês podem executar à vontade também, né? Nós escolhemos aqui um tutorial para ilustrar aqui alguns recursos, né? Então, nós vamos aprender aqui a como acessar um Autonomous Database através do framework Micronaut. Então, a gente vamos fazer todos os passos aqui para que vocês consigam entender o processo, né, de poder desenvolver código em Java para que vocês possam acessar recursos que estão na cloud, né? E o que é o Micronaut, né? Vamos lá. O que é o Micronaut? O Micronaut ele é um framework, né, de Java Full Stack moderno e é baseado em JVM, né? No caso aqui, ele é projetado para construir aplicações em JVM, né, que dá suporte aí para Java, para Kotlin, Groove, né, e ele tem alguns benefícios aí com relação a alguns outros frameworks aí de mercado também, né? Então, ele é um padrão open e ele tem alguns benefícios para você poder desenvolver com patterns aí conhecidos de mercado, né? Por exemplo, injeção de dependência e inversão de controles, você poder trabalhar com programação orientada a aspectos, né? Você pode trabalhar com padrões sensatos, né, configuração automática. Ele é muito legal para você poder fazer esse tipo de tratamento em tempo de desenvolvimento. Então, ele vai agilizar aí a tua vida e vai facilitar aí a construção aí de microserviços, né? Então, você vai poder criar aplicações orientadas a mensagens, né? Trabalhar com linhas de comando aqui no Micronaut, poder criar
servidores HTTP, principalmente trabalhar com microserviços. Então, é um framework bastante legal aqui para incorporar no seu leque aí de conhecimentos aí, né? Então, você consegue fazer aí, trabalhar com uma configuração distribuída, consegue trabalhar com descoberta de serviços, com roteamento de HTTP, né, balanceadores de carga, e frameworks bastante parecidos aí com o Micronaut, por exemplo, Spring Boot, né, Rails. Então, ele tem algumas vantagens sobre esses frameworks, que é o quê? É um tempo de inicialização mais rápido, né, um consumo de memória mais reduzido, uso mínimo de reflexão. Então, tem uma série de vantagens que, no final das contas, vai ser uma ferramenta, aí, um framework bastante ágil para o dia a dia, né? Quando você precisa criar e dar manutenção nas suas aplicações, você está lá desenvolvendo, ele vai te ajudar bastante aí você poder fazer testes de uma forma muito mais ágil, né? Então, ele é bastante legal. E vou passar alguns conceitos também da Cloud Oracle, né? A Cloud Oracle é uma cloud que tem um stack bastante completo aí, que parte desde aplicações já prontas de mercado, né? Como RP, como CRM, aplicações para recursos humanos, supply chain, sistemas para marketing, né? Então, tem aplicações no modelo Software as a Service, e acompanhado disso, nós temos também um ecossistema muito grande de plataforma como serviço, ou seja, ferramentas de desenvolvimento que vão ajudar a área de tecnologia, né, a criar aplicações, a sustentar aplicações e a integrar aplicações com outras plataformas, né, quer seja plataformas cloud ou plataformas on-premise, e vão ajudar a fazer esse tipo de desenvolvimento, né, vão ajudar a fazer a governança de toda essa tecnologia, né? E além de serviços de infraestrutura, como máquinas virtuais, storage, rede, segurança, né? Então, tem vários outros recursos de cloud disponíveis para que você possa realmente ter aí um stack completo de soluções para as aplicações de sua empresa. Além disso, além de ter a Cloud Oracle, nós temos também a Cloud Oracle de forma híbrida, ou seja, no modo privado. Você pode ter a cloud dentro de sua empresa, uma cloud exclusiva, com máquinas exclusivas também. Então, o mesmo formato da cloud pública você pode ter na cloud privada também, com a Oracle Cloud. Tá? E um dos componentes aqui da nossa demo live vai ser o Oracle Autonomous Database. Então, o Oracle Autonomous Database é uma solução de bancos de dados gerenciado pela Cloud Oracle, né? Ou seja, estamos falando aqui de elasticidade automática, de se pagar pelo uso, além de ter performance algumas funcionalidades como performance dos índices, né? Que é feita de forma automatizada, utilizando aí machine learning para entender a tua estrutura de dados, para que ela sempre seja otimizada do ponto de vista de indexação de todos os seus índices, né? Criação dos seus índices aí para que você tenha o máximo de performance desse banco de dados. Então, o Autonomous Database está disponível aí também em algumas versões aí que vão ser otimizadas tanto para o modo transacional, ou seja, para os seus bancos de dados aí no modo transacional, como também no modo de Data Warehouse. Então, você pode escolher alguns sabores aí de Autonomous Database para otimizar para as suas aplicações e seus objetivos, né? Então, nós estamos falando aí de operações de alta disponibilidade e resiliência no modelo de banco de dados em cloud. E dos testes que nós vamos fazer aqui na nossa demo live também ao invés de usar, né, nós vamos criar uma aplicação aqui, e ao invés de usar uma JVM, né, um JDK normal, nós vamos usar o GraalVM, que é uma solução de JVM otimizada, né, para atender tanto as arquiteturas de legados, né, então o que você tem hoje na sua empresa de sistemas legados em Java, o GraalVM atende como uma JVM, mas também já desenhada para uma arquitetura visando atender estruturas mais modernas, né, para construção de microserviços, de serviços containerizados, serverless, né? Então, ele é uma JVM bastante robusta e desenhada tanto para arquiteturas de legados mais antigos como
situações mais modernas aí de desenvolvimento de software em Cloud Native, por exemplo. Além disso, a JVM ela tem uma conotação poliglota, ou seja, ela não atende somente a Java, mas atende também a, por exemplo, a JavaScript, a Python, Ruby, R, né? E aí você consegue construir aplicações de uma forma muito mais flexível, tá? Então, é uma otimização para um gerenciamento, né, dependendo da arquitetura que você está construindo, é uma arquitetura que o GraalVM vai ajudar na otimização de um gerenciamento de memória melhor, né, o que vai trazer muito mais performance. Se vocês olharem no site, vocês vão ver alguns testes aí de performance que vocês vão ficar abismados aí com o desempenho aí do GraalVM. E por último aqui, a gente vai falar também de um componente que é o Oracle Cloud Vault, que é um componente de segurança aí de você poder fazer a governança das suas chaves aí de criptografia, né? Então, é um repositório na qual você pode criar aí as suas chaves aí para que seja utilizado. Então, nós vamos mostrar aqui a demo em duas etapas, né? Então, vou mostrar aqui um pouquinho da demo. E essa demo aqui, ela vai fazer o acesso, né, através do código-fonte diretamente com as credenciais de acesso, né, ou seja, o login e senha do banco de dados autônomos. Porém, nós vamos mostrar uma segunda etapa, onde a gente vai transferir essas autenticações aí para o Cloud Vault. E dentro disso aí, você não vai ter a sua senha e o seu login exposto mais no código-fonte, tá? Então, é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, esses são os links, né? Esses links na apresentação aqui são os links que foram passados agora para vocês, né? Para que vocês possam reproduzir, né? O primeiro link aí é onde está o tutorial, né? Para a gente poder fazer a demo, tá? E a gente vai partir para a demo live aqui. Então, alguns pré-requisitos para essa demo é que você vai precisar ter um JDK instalado, né, previamente instalado. Então, recomendo fortemente que vocês já usem o GraalVM, se vocês quiserem testar aqui o tutorial, né? Utilizem o GraalVM, vai ser super legal vocês poderem também fazer testes de performance aí para entender como que funciona isso. Vocês vão precisar ter uma conta da Oracle Cloud, então vocês têm um link, é um presente aqui do evento para vocês, para que vocês possam ter a cloud aí, alguns recursos para sempre, né, em funcionamento para vocês, como algumas máquinas virtuais, vocês vão poder ter o Autonomous Database de forma grátis, né, então vai ser bem legal. E vocês vão precisar instalar a command line da Oracle Cloud, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui do passo a passo para vocês, tá? Eu dividi os ambientes aqui para que eu possa mostrar alguns trechos aqui de como instalar para facilitar a compreensão de vocês, tá? E aí vocês acompanharem para vocês reproduzirem depois. E eu tenho um ambiente pronto aqui para a gente agilizar, porque muitas coisas vão demorar 1 minuto, 2, 3 minutos. Esse tempo a gente não vai ter aqui nessa sessão. Então, eu criei 2 ambientes, um pronto já e um outro para que eu possa ilustrar para vocês, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem também ter um Docker local instalado na máquina de vocês, para que vocês possam fazer testes em bancos de dados locais. Então, você pode chavear aqui usando o framework do Micronaut para fazer testes em banco de dados locais, e você pode usar um componente chamado Test Containers aqui, não vai ser parte aqui da sessão, mas tem alguns pontos aqui especificando como é que você pode fazer essa validação aqui com ora banco de dados locais e ora testes com o Autonomous Database direto na cloud, tá? Então, é bem legal também essa abordagem aqui de poder testar as coisas localmente, tá? Então, nós vamos começar aqui provisionando o Oracle Autonomous Database, tá? É um processo bastante simples. Uma vez vocês criando a Cloud Oracle, vocês vão ter uma tela parecida com essa aqui, na qual vocês vão ter uma série aqui de recursos que vocês vão poder testar por 1 mês e alguns recursos que vão ser grátis para vocês para sempre, né? Então, aqui você tem o Oracle Autonomous Database em alguns sabores, nos quais que eu falei anteriormente,
Então, nós vamos escolher aqui o Autonomous Database Transaction Processing, que é um banco de dados otimizado para uso transacional, que é o nosso caso aqui. Mas vocês podem escolher também voltado para o Data Warehouse, caso vocês queiram fazer depois testes com o Data Warehouse. Tá? Então, aqui, vamos mostrar aqui o passo a passo, né? Então, aqui vocês vão poder criar um banco de dados, onde vocês vão colocar um nome qualquer aqui, né? Então, vocês vão poder colocar um nome. Aqui vocês vão poder escolher o sabor de banco de dados que vocês querem criar aqui, a instância de banco de dados. Eu vou escolher o de transação. Vocês podem escolher aqui se vocês querem uma estrutura compartilhada, que é uma estrutura com menos custo, né? E é uma das estruturas que está disponível para o totalmente grátis, tá? Mas também, se vocês quiserem criar uma instância com um banco de dados muito mais robusto, vocês podem criar numa infraestrutura totalmente dedicada, onde vocês vão ter um Exadata como hardware para suportar esse banco de dados, ou seja, uma estrutura muito mais robusta, muito mais performática, muito mais resiliente do ponto de vista aí de aplicações para produção, né? Então, aqui vocês vão escolher a configuração, né? Essa é a configuração básica que é feita para que vocês tenham aí uma estrutura grátis, aí totalmente grátis, né? Vocês vão colocar uma senha aqui, certo? Então, vai ter uma senha aqui que vocês vão colocar, e aí repete a senha aqui. Deixa eu ver. Aqui vocês vão escolher qual é a estrutura de rede que vocês vão estar com essa instância, né? Vocês podem criar uma estrutura de redes interna, ou seja, um banco de dados totalmente numa rede privada ou no modo que você pode acessar via internet, que vai ser o nosso caso de demo só para efeitos de testes, né? Vocês podem autenticar também o banco de dados através de Mutual TLS, né? Que é uma recomendação, principalmente quando a gente fala aí de segurança total, em tempos de grandes invasões, aí também é um recurso bastante importante. E se vocês tiverem uma licença de Oracle Database em sua empresa, aí vocês podem usar ela para abater os custos aqui do uso dessa instância aqui. Então, basicamente, quando você cria aqui, ele vai ficar criando aí por uns minutinhos aí o teu banco de dados, e aí você tem a tua instância pronta. O mais importante disso tudo é que você memorize seu login e senha, né, que você acabou de criar, e também que você memorize um ID, que é um ID exclusivo para cada recurso de cloud que você cria, que se chama OCID. Então, esse é um cara aqui que você pode criar, né? E essa instância sempre vai ter um código aqui. Você copiar isso aqui porque você vai precisar usar isso aqui na nossa demo, tá? Então você vai precisar fazer referência para que você saiba que o teu código-fonte precisa acessar esse código, essa instância aqui especificamente falando, tá bom? Outro ponto importante aqui da nossa demo é que a gente vai precisar executar alguns comandos em SQL para criar o usuário lá, né? A demo a gente vai criar um usuário para que a gente possa fazer a inserção dos dados, tudo. Então, para criar isso aqui, dentro do tutorial, você seguindo aqui o passo a passo, você vai clicar aqui em Database Actions, vai precisar colocar o seu login e senha que você acabou de definir no passo de criação da tua instância, e você vai selecionar a opção de SQL. Então, basicamente, ele vai acessar. Aqui, acho que ele não vai pedir meu login e senha, porque eu já estou autenticado. Tá? Mas ele pode pedir isso aí para você. E aí você vai ter a sua tela de opção aqui de SQL, na qual você vai poder criar, né? Aqui tem uma janela de linhas de comando para bancos de dados, e aqui você vai poder criar a execução das suas linhas de comando. Então, basicamente, aqui você vai poder executar o teu comando, onde você vai colocar aqui para o usuário demo, você vai colocar a tua senha, e não esquece de anotar a senha aqui, que vai ser importante para o código-fonte, tá? Então, aqui você vai executar, e aí aqui no passo 5 a gente já vai poder criar a aplicação, né? Então, você vai precisar instalar o Micronaut, né? Então, os links estão aqui, né? Você tem um passo aqui, download,
no site principal do Micronaut. E no site de download você vai ter aqui as linhas de comando. Então, vou ilustrar aqui para vocês. Eu criei uma máquina virtual, vocês podem fazer isso via linha de comando, tá? Não tem problema nenhum. E aí vocês podem executar isso aqui, tá? De modo bastante simplificado. Então, basicamente é copiar e colar aqui na sua máquina local ou numa máquina virtual também, tá? E vocês poderem instalar aqui o Micronaut. E aí, para checar se o Micronaut está no ar, você verifica e a gente pode ver que está instalado aqui o Micronaut, tá bom? E seguindo aqui o tutorial, a gente vai poder criar aqui, via linha de comando Micronaut, né, o teu projeto de demo. Então, aqui você pode criar. Ele criou, você vai ver que ele criou um diretório aqui. Você entrando no diretório, ele vai criar a estrutura, né, de um projeto típico em Micronaut, né, onde você tem lá o diretório src e aí você vai poder colocar o código-fonte. Se você quiser utilizar também alguma IDE, você pode utilizar a IDE, tá? Aqui eu vou mostrar, na nossa sessão, eu vou mostrar só direto em terminal, porém você pode usar uma IDE aqui para poder criar a tua aplicação e poder rodar a tua aplicação sem problema nenhum, tá? Então tem algumas observações aqui, que eu estou usando o IntelliJ aqui, que é o exemplo aqui do tutorial, tá? Mas vocês podem criar. Essa é uma aplicação simples, tá? É um serviço REST aqui, que tem a estrutura aqui de controller aqui, na qual ele vai expor o teu serviço, né? Tem a estrutura do bin aqui. Então, eu tenho um bin chamado thing, onde tem 2 atributos aqui, né? E é uma estrutura bastante comum aí, né? Num modelo de arquitetura aí, um pattern de desenvolvimento aí para um microserviço típico, tá? Então, você vai copiar cada código-fonte aqui e vai poder colocar no seu diretório lá dentro, né, da estrutura lá do teu projeto de Micronaut, né, a partir do diretório SRC, e você vai poder criar tudo isso aqui. Basicamente, se você copiar e colar, você vai ter o teu teste pronto, tá? Então, aqui você vem copiando, ó, aqui é o controller, você tem a tua declaração para fazer a chamada do serviço aqui, né? E aí, a hora que a gente fizer o deployment, a gente vai poder testar isso, né? E aí tem alguns arquivos de configuração, tá? Então, esses arquivos de configuração servem para quê? Para ele criar a tabela, tem, né, dentro do banco de dados autônomos ou do banco de dados local aqui, né, criar ele como um sequence no ID. Uma coisa bacana é que o Micronaut, o SDK permite com que você crie diretivas aqui para fazer monitoramento do SQL, das queries SQL. Pô, então facilita pra caramba no desenvolvimento, porque ele vai te mostrar os comandos, se tiver erro ele te mostra também, né? Então vai ser bem legal para depurar também, então ele é muito ágil, né? E aí você cria as suas configurações aqui para fazer o acesso ao banco de dados, né? Então aqui, vocês veem que o arquivo aqui está pedindo para você colocar a senha do teu banco de dados, do admin, e a senha do teu usuário que você acabou de criar lá no banco de dados, né? Então você fica com o arquivo exposto. Então, aqui, deixa eu só trocar aqui para a estrutura. Se você for parar para ver, dentro da minha estrutura de Micronaut, eu vou dar um cat aqui. Vocês vão ver que eu estou expondo aqui, né, toda as minhas credenciais aqui para acessar o banco de dados. E não é legal fazer isso aí, né? Então, aqui eu seguindo aqui o tutorial e criando aqui colocando lá os códigos-fontes nos seus devidos lugares, né? Configurando o Maven, então aqui eu vou configurar o meu Maven para que ele coloque alguns componentes a mais aqui na minha estrutura, né? Para que ele possa colocar os componentes para acessar o Autonomous Database, né? Para que eu possa acessar componentes do próprio framework do Micronaut. E aí eu poder fazer o primeiro teste, né? Então, eu tenho aqui uma linha de comando do teste, na qual eu posso executar aqui. E aí o legal de tudo isso é que essa estrutura toda permite com que eu possa validar isso aí, se tiver algum erro, eu poder fazer a correção quando for pertinente, né? Então, ele faz uns testes, faz o teste de criação lá da minha tabela, os inserts que ele
que ele faz lá. E aí eu posso verificar que está tudo ok, né? Está tudo tranquilo aqui, ó, ele fez o teste e não deu nenhum erro, né? E aí eu posso executar também a minha aplicação, porque ele vai expor um serviço localmente. Então, quando eu faço a execução disso aqui, eu posso executar o serviço, certo? E posso expor isso aqui localmente para que eu possa fazer a execução. E aí, na hora que vocês forem ver, ele me expôs o serviço aqui, ó, na minha máquina virtual, na porta 8080. Então, o bacana disso tudo aqui é que eu posso fazer o teste aqui, e o tutorial me dá algumas linhas de comando para eu testar aqui, ó. Eu posso testar e ver que o meu serviço está no ar, né? Ele criou dois registros aqui no banco de dados, um chamado Fred e outro chamado Barney, né? E se eu seguir os comandos aqui, ele vai me mostrar os resultados, né, da minha aplicação. E aí agora o que eu vou fazer é mostrar um pouquinho do Oracle Vault, né, onde eu posso criar a minha... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu posso criar as minhas credenciais, as minhas chaves, né, de criptografia dentro do Oracle Vault. Então, eu tenho aqui o Oracle Vault. E se vocês seguirem o tutorial também, vocês vão ver que é muito fácil criar isso aqui, né? Então, eu tenho minha estrutura toda seguindo o passo a passo. Então, eu vou seguir exatamente aqui, ó, como eu ilustrei para vocês, né? Vocês vão criar o Vault e vão criar tudo criptografado, né? Então, você pode usar aqui o shape de chave aqui que vocês vão escolher aqui de criptografia, né? E aí vocês vão criar os secrets, né? Que são a chave valor aqui, eles vão criptografar para você, para que você possa fazer uso lá na tua aplicação. Então, aqui você vai criar, colocar a tua senha do banco de dados, certo? E aí, a gente vai mudar um pouquinho a aplicação. Então, a aplicação aqui, a gente vai... Deixa eu parar a aplicação aqui. Eu vou editar o meu arquivo do Maven, aqui de configuração do Maven. E aqui embaixo eu vou incluir nas minhas dependências de eu usar, né? Eu vou querer usar o Oracle Vault aqui. Então, simplesmente eu vou colocar aqui para usar o Oracle Vault, certo? E aí eu passo a utilizar, poder contar aí com as chaves criptografadas para eu não precisar expor, né, a minha chave direto no código-fonte. E aí eu vou fazer a edição. Vou fazer a minha edição aqui para fazer essa transposição para eu poder consultar a chave, né? Então eu vou editar aqui o meu arquivo e vou parar de fazer a referência a um banco de dados local e as minhas chaves, né? Vou seguindo aqui o tutorial. E aqui eu vou copiar aqui, certo? Então, lembra aqui que eu pedi para vocês anotarem, né, aquelas chaves lá. Então, eu vou aqui no meu Oracle Vault aqui, certo? Então, eu estou aqui, eu vou copiar o meu OCID aqui e colar. Eu tenho o meu compartimento também, deixa eu ir para o compartimento, que é uma estrutura de pastas aqui onde eu criei o meu Vault, certo? Aqui. E aí eu vou editar esse cara aqui. E vou parar de usar, né, o meu wallet password e meu username aqui, as minhas senhas aqui expostas. E eu vou passar a utilizar variáveis aqui, que é exatamente a variável que eu criei quando eu criei as minhas chaves aqui, né? Então, ATP Wallet Password e ATP User Password, né?
Então, aqui as minhas chaves, eu passo a fazer referência a esses caras aqui, ao invés de expor a minha senha de forma explícita, né? Então, aqui eu vou tirar aqui, certo? E aqui. Vou salvar aqui. E aí eu vou tentar fazer o teste aqui de novo. Vou testar. Aqui vocês veem que ele deu um erro, certo? Então ele deu um erro aqui. E aí vocês podem ver que tem, provavelmente é um erro aqui de iniciais aqui. Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. Aqui precisa de um espaço, ó, tá vendo? Então, e aí você pode testar de novo. Então ele é bem legal porque ele vai te ilustrando onde está o passo a passo aqui, a lista de erros aqui, ele vai te dando as dicas aqui do framework. E aí aqui ele executa numa boa. Se vocês executarem o comando lá para execução, vocês vão poder testar, ele vai expor o serviço e você pode fazer o teste exatamente igual. Bom, pessoal, esse aqui era a demo live que eu gostaria de mostrar para vocês, alguns conceitos aí. Espero que vocês tenham curtido aí, espero também que vocês possam usufruir da Cloud Oracle e que seja bem legal aí para vocês, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado. Obrigado, pessoal. Até mais aí. Continuem na sessão aí, tem muito mais coisa aí pela frente durante o dia, tá bom? Espero que vocês curtam aí. Obrigado, pessoal.